Glória a Deus. Pai, Senhor, amados, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com Jesus no barco, vai tudo bem, não é? Ainda que as tempestades venham, não precisamos temer, porque Ele está no barco. Amém? Aleluia. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês aí, vocês que estão nos assistindo aí online. Dizer que o nosso Deus tem uma bênção para você nessa noite. Amém? Você recebe essa bênção? Receba no nome de Jesus. Aleluia. E se alegre no Senhor nessa noite, porque Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Amém? Aleluia. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Se ligue com o trono da graça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, Senhor, que nós voltamos nossos pensamentos, que nós erguemos nossas vozes, Senhor, e oramos a Ti, Senhor, para falar contigo, ó Deus. Pai, nós queremos primeiramente pedir perdão por nossas falhas, por nossos pecados, Senhor. Deus, nós reconhecemos que somos falhos, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, Pai, e precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos isso, Pai, e pedimos o Teu perdão, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, purifica-nos, santifica-nos, Pai. Ó Deus, derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós, Pai, o favor não merecido. Ó Deus, para que possamos estar diante de Ti, Senhor. Diante de Ti, Deus, em louvor, em adoração, adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, se alegrando em Tua presença, Senhor. Ó Deus, porque a Tua presença é o que mais queremos, Senhor. A Tua presença é o que mais precisamos, Senhor, porque sem Ti nós nada somos, Senhor. Nós nada temos, nós nada podemos, Senhor. Mas com o Senhor em nossa vida, nós saltamos uma muralha. Passamos pelo meio de um batalhão, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso escudo, Senhor. Em Ti confiaremos, Pai. Faremos menção do Teu nome, Senhor. Ah, Deus, porque só Tu nos fazes repousar em segurança. Só Tu nos fazes caminhar por sobre as águas, Senhor. Ah, Deus, sabemos, Pai, que o Senhor tem o Seu jeito de agir, Pai. E nós declaramos que nós preferimos o Teu jeito, Senhor. Porque o nosso jeito, Pai, muitas vezes é o jeito errado, muitas vezes é o jeito falho, muitas vezes é o jeito que não dá jeito. Mas o Teu jeito, Senhor, é sempre o melhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. E ser conosco nessa noite também. Visita cada pessoa, Deus, que está nos assistindo, Deus, nessa noite. Ó Deus, ou de dia, ou de tarde, eu não sei a hora que você está assistindo isso, mas eu quero te dizer que Deus tem uma bênção para você nessa noite. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Diga isso, diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Oh Deus, glorificado, exaltado, oh, em todas as alturas, seja o teu nome, Senhor. Oh, tu és bendito, tu és santo, oh, tu és glorioso, Deus, tu és maravilhoso. O teu nome é o nome mais doce. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Oh, aleluia, Jesus! Glória ao teu nome, Senhor! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor! Tu és maravilhoso, Deus! Vem encher esse lugar, vem encher nossas vidas, Senhor, com tua glória. Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Oh, aleluia! Vem, abraça-me, porque todo dia é dia de adorar. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Aleluia! Quando estou em tua presença, dá vontade de dançar, vontade de correr, dá vontade de pular. Oh, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade. Oh, aleluia! Oh, santo é o teu nome, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir, Deus. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me.
Mas nosso Deus é um Deus tremendo, né? Diante dele dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Aleluia. A Bíblia diz que o salmista Davi, quando ele estava na presença de Deus celebrando, ele pulava, ele cantava, ele dançava. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus aqui, ó. E todos nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso grande amigo, amém? Vamos declarar isso também nessa noite? Diga isso. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. É Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Ele pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Diz na sua palavra, já não vos chamo servos,
mais amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, e tenho vos mostrado tudo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa relação de intimidade que temos contigo, Pai, que o Senhor tem conosco, pois o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Ti. Oh, aleluia. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tinha valor, mas tudo pagou.
nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, te agradecemos por tudo que for realizado nessa noite aqui, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos louvando o teu nome, adorando ao Senhor e sentindo a tua presença, Deus, nesse... Obrigado, Pai, porque tu és bendito e santo. Agora, Deus, nós oramos a ti também, Senhor, para que o Senhor tome o nosso irmão, o nosso pastor que vai estar pregando a tua palavra nessa noite, Deus. Pai, usa o teu filho, Senhor, Deus, como sempre o Senhor sabe fazer, Pai. Porque é o Senhor quem faz todas as coisas, Pai. Nós nada temos, nada podemos. Então, Deus, vem e usa o teu filho. Usa o teu filho como canal de bênção, Pai. E abençoa o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo que está nos assistindo nessa noite, Deus, e que está precisando de uma bênção sua, que está precisando de uma palavra do Senhor para a sua vida, Pai. No nome de Jesus, direciona-o e guia-o para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos, a você que está nos assistindo, aí na sua casa, onde você estiver. Você que nos assiste na sua casa, se estiver nesse momento fazendo alguma coisa, ocupado, pare tudo. Pare tudo, preste atenção, procure se concentrar, porque hoje nós vamos falar da palavra de Deus. É um culto de oração e, principalmente, é um culto de doutrina. Às quintas-feiras nós partimos mais para a parte de doutrina. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, onde nós lemos versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? O texto sagrado diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por gentileza, baixe as suas cabeças, vamos orar. É momento de reflexão, é momento de nos concentrarmos naquilo que nós queremos ouvir de Deus. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado por esta noite de celebração e adoração ao Senhor. Nós clamamos pela tua ação, a ação do Espírito Santo. Senhor, fala conosco nesta noite. Fala ao coração de cada um de nós,
para que possamos entender a tua palavra e aplicar a nossa vida. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Meus irmãos, esta carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu aos cristãos de Roma. Ela explica como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A carta é considerada o quinto Evangelho. Outros consideram como o beabá do Evangelho, o ABC do Evangelho. Tal a importância e o conteúdo doutrinário que encontramos nela. O tema é a justiça de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nos 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo mostra a maneira pela qual Deus restabeleceu sua relação com o homem, que pela graça todos somos perdoados. Mas devemos obedecer a Deus para que possamos ser transformados pela ação renovadora do Espírito Santo. Paulo afirma fortemente, e é um dos versículos mais bonitos da Bíblia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nem nós podemos nos envergonhar e nem ter medo de proclamar o Evangelho, de falar o Evangelho. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, se ocupa com a aplicação prática do Evangelho na vida do cristão, na nossa vida. A maneira como nós devemos viver o dia a dia através do Evangelho. Paulo apresenta a maneira pela qual este homem resgatado deve viver para a glória de Deus. É a entrega da sua vida, da minha vida, a Deus. É uma entrega total. É uma entrega da nossa vida a Deus. É uma entrega, como eu já falei, total. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 12, que foi lido, de Romanos, Paulo fala de uma entrega total. Deste homem resgatado por Cristo através do sacrifício feito na cruz, através de Jesus Cristo. É a graça salvadora. Porque pela graça nós somos salvos. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que entreguem o seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando falamos em entregar-se a Deus, muitas vezes acabamos confundindo com aceitar a Cristo. Estão lembrados quando vocês levantaram a mão e foram lá na frente? Eu aceito a Jesus. Mas notem que a palavra que eu estou usando aqui é entrega, entrega total. Eu não estou falando em aceitar. Eu estou falando em entrega, entrega de uma vida a Deus. Porque você pode até aceitar a Jesus.
e não se entregar. Não se entregar totalmente. Muitas pessoas aceitam a Jesus, porém não entregam a Ele tudo, e muito menos a vontade, a sua própria vontade e os desejos. Agora imagine uma criança com um brinquedo em suas mãos. A criança está lá brincando e tal. O pai pede que me entregue esse brinquedo. A criança, logicamente, não entrega. É meu. Não vou entregar, não. Aí o pai, mais uma vez, vai e pede: me entregue o seu brinquedo. E o filho, bem criado, se nega de entregar mais uma vez. Aí o pai, por mais uma vez, pede o brinquedo, até que, enfim, a criança cede e entrega ao pai o brinquedo. Muitos de nós agimos desta maneira. E agimos dessa maneira com Deus. Deus está pedindo o nosso coração. Ele está pedindo a nossa vida. Existem muitas pessoas que aceitam a Jesus, mas não aceitam entregar a sua vida totalmente a Jesus. No Salmo 37, versículo 5, está escrito, Davi escreveu: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E quando Deus age na nossa vida, Ele transforma, Ele nos transforma, nos faz com que nós mudemos a nossa mentalidade, nós mudemos a nossa maneira de pensar, de fazer e de agir. O que eu estou falando aqui é viver uma vida de entrega total ao nosso Senhor, como Ele se entregou na cruz. Jesus, quando se entregou na cruz, Ele não disse: eu vou por isso, eu vou por aquilo. Ele não botou uma condição para ir. Não, Ele obedeceu ao Pai. Ele tinha um propósito. Eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. E nós, para mudarmos a nossa vida, para entregarmos na mão de Deus, isso exige uma atitude de fé. Sem fé, não agradecemos a Deus. Ter fé é uma condição imposta por Deus. Não é possível buscarmos a Deus, termos uma relação íntima, sermos amigos de Deus, sermos filhos de Deus, se não tivermos fé. E está lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Entregar nossa vida a Deus exige uma atitude de fé e coragem. Você jamais vai amar alguém que você não conhece ou não confia. Quando confiamos no Senhor e nos entregamos a Ele, entendemos que Deus está na direção da nossa vida. Nós estamos entregando os nossos caminhos a Deus. Entregar-se a Deus quer dizer doar-se totalmente a Ele e passar o comando da nossa vida a Ele.
as nossas vontades, os nossos desejos, até porque a gente sabe que os nossos desejos, as nossas vontades nos levam para a perdição. Raramente nós temos gestos e pensamentos que nos levam a Deus, até quando o Espírito Santo nos convence. Isso quer dizer, se entregar a Deus, submeter-se à sua vontade, à vontade de Deus. É mudar o estilo de vida. Agora, isso exige renúncia, porque não vivemos mais segundo a vontade, a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. A partir do momento que você se entrega a Deus, no momento que você passa a obedecê-lo 100%, você entregou a sua vida a Deus, você entregou o seu caminho a Deus. E Jesus declara: assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E o que nós temos para oferecer a Deus? Nada. Nada. Tanto é que a fé é dada por Ele. Quando agimos confiando em Deus, Ele nos sustentará. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós entregamos a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, aquelas pessoas que nos são queridas, até quando a gente ora pelos que não têm muita simpatia com nós, nós estamos nos aproximando de Deus. Mas Deus sustenta, Ele nos sustenta porque Deus sustenta a sua criação. Quando nós olhamos o universo, quando nós olhamos a natureza, o que nós ficamos? Nós ficamos admirados. Por que os planetas giram em torno do Sol em harmonia? Por que a Lua não cai na Terra? Porque Deus, além de criar, Ele sustenta. E Ele sustenta toda a sua criação. Imagine como Deus vai nos sustentar, se nós somos a coroa da criação. Tem momentos que a gente se apavora, tem momentos que a gente se assusta, tem momentos que nós temos medos, mas isso é natural, nós somos humanos. Mas nós não podemos deixar de ter fé e saber que nosso Deus nos guarda, nos protege, nos ama. Para podermos ver o agir de Deus em nossa vida, devemos entregar o nosso caminho totalmente ao Senhor, confiar nele e Ele agirá em nosso favor. Apesar do caminho de Deus ser um caminho estreito. Agora, se nós seguirmos esse caminho, conseguiremos nos entregar a Ele de coração, alma, e não somente aceitá-lo. Porque quando, no início da nossa caminhada, nós só simplesmente levantamos a mão e aceitamos. Agora, a ação de Deus em nossa vida parte de uma entrega. Porque Deus não fará aquilo que nós somos capazes de fazer. Como também a gente sabe que aquilo que Deus faz, nós também não temos capacidade de fazer. E Ele faz. Deus jamais nos abandona. Jesus Cristo prometeu: estarei com vocês
pela eternidade. Meus irmãos, percebam que trata-se de uma ordem, de uma exortação, é encorajamento, é estímulo, é conselho, é advertência. Para quê? Para que o homem ofereça a Deus o corpo como um sacrifício vivo. Significa se consagrar, mas se consagrar com gratidão ao serviço do Senhor em resposta a tudo que Ele já fez por nós. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é colocar tudo o que somos aos pés da cruz de Cristo. É importante entender que aqui a palavra corpo se refere à pessoa por inteiro. Por corpo devemos entender que não somente a nossa pele, nossos ossos, mas a totalidade de nosso ser. Até porque quando nós estávamos longe de Deus, nós dedicávamos o nosso corpo a satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade. Em Gálatas, Paulo vai mostrar como esses desejos eram. Ele fala: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, inveja, embriaguez e outras coisas semelhantes a essa. Aí ele fala: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, ele continua: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Guarde isso no coração. Contra essas coisas não tem lei, são coisas certas. O que pertence a Jesus, você, eu, nós já crucificamos a carne, crucificamos a paixão, os desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. É muito forte. Nós temos aqui as maldições da carne e temos as benevolências do Espírito. Continuando, mas agora que estamos mortos para o pecado, Deus abençoe, irmão. Mas agora que estamos mortos para o pecado e crucificados com Cristo e vivos para Deus em Jesus, o pecado não deve mais reinar em nossos corpos materiais. Isso quer dizer o quê? Aquelas desejos, vontades, não devem governar a nossa vida. O que deve governar a nossa vida é a vontade de Deus. É a lei de Deus. O pecado, ele será um acidente de percurso na minha vida e na de vocês.
Por isso que jamais podemos apresentar o nosso corpo ao pecado, para servir de instrumento para a perdição. Mas devemos apresentar o nosso corpo a Deus para servir como instrumento de justiça. Além de não pecarmos, além de não ceder às nossas tentações, nós devemos ser instrumentos de Deus. Nós devemos ser instrumentos da obra de Jesus Cristo. Devemos ser cidadãos, guerreiros, lutadores do reino de Deus. Não pense que você, porque está convertido, porque está na igreja, você parou, estou salvo. Não. Pelo contrário, é agora que começa a luta, é agora que começa o trabalho, é agora que começa, porque nós temos que dar testemunhos, nós temos que mostrar por que Jesus nos salvou. Pare, você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo aí, pare. Entregue o seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. O pecado. Entregue-se de uma vez por todas, de corpo e alma, a Deus. Isso que eu falei aqui agora é uma decisão. É uma decisão individual, que somente você pode tomar, porque a vida é sua. Deus é tão bom, que Ele nos respeita. Ele nos dá o poder da escolha. É poder. Agora, viver longe de Deus não é bom. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Você sai da condição de criatura para ser filho de Deus. Você sai da condição de ser mais um, apesar de Deus nos amar, mesmo quando nós não estamos junto dele. Mas você passa a ter o privilégio de ser filho de Deus. Meus irmãos, os crentes devem entregar o seu corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável. É uma obrigação nossa. É um mandamento. É uma lei. Esse deve ser o alvo do crente. Obedecer a Deus e prestar um culto racional. E não é só o crente, não. Todo ser humano. Quando você tem um encontro com Deus, você se transforma. É o que a gente chama de primeiro amor. E naquele momento a gente sente o gozo da presença de Deus na nossa vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui que a guerra, é aqui na nossa mente que nós somos tentados. É na nossa mente que, em determinado momento, a gente se ira e sente aquela vontade. Eu não sei vocês, eu sinto, né? De pegar e esganar. Mas aí eu lembro. Autocontrole.
nós não podemos concordar com esse esquema deste mundo. A palavra mundo aqui significa nosso tempo, tempo presente, o que nós estamos vivendo agora. Não se refere ao mundo, ao universo, mas mostra, faz a entender que mundo se refere ao sistema. É um sistema corrupto, pecaminoso em que nós vivemos hoje, onde predomina as ideologias humanas. E nós estamos numa época agora que tudo é ideologia. Ideologia de gênero, e eu nem vou continuar falando mais que isso. Agora, são ideologias humanas, caídas, e muitas vezes, a maioria, inimigas de Deus. São os valores daquele cujo entendimento, são os valores daqueles cujo entendimento foi cegado pelo Deus desse século. E está escrito, nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está lá em Coríntios 4. Você não deve jamais se moldar aos costumes deste mundo. Você não vai se tornar um ET. Você não vai se tornar uma coisa estranha. Agora, nós temos a capacidade de viver nesse mundo debaixo da lei de Deus, das ordenanças de Deus. Até porque Cristo também viveu. Na verdade, meus irmãos, devemos rejeitar tudo aquilo que é contrário aos padrões de Deus, à lei de Deus. Vocês querem um exemplo? O homem, por natureza, é um ser imitador. Nós nascemos, imitamos nossos pais. Vamos para a escola, imitamos outros alunos que estão mais adiante. Enfim, o homem, ele tem essa coisa, é inata dele imitar alguém. Claro que você, no princípio, você começa imitando, depois você vai se aperfeiçoando e cria o seu próprio estilo. Isso é natural. Quem é artista sabe disso. Quem é o escritor, ele começa a ler, depois ele vai criar o estilo dele. Agora, um exemplo bem comum é a moda. Nós simplesmente vamos fazendo o que está na moda. A minha máscara, estilizada. Fé. Nós vamos fazendo o que está na moda, e se não tomarmos cuidado, e não ficarmos, como diz os jovens, esperto, acabamos fazendo igual ao que todo mundo está fazendo. Isso é do ser humano. Mas devemos ter autocontrole, controle próprio. Se nós não tivermos uma mente transformada pelo Espírito Santo, e não conhecermos a Bíblia, não conhecermos a palavra de Deus, se nós não procurarmos aprender, o que vai acontecer? Nós simplesmente não saberemos até onde
podemos ir ou devemos ir sem desobedecer a Deus. Claro que eu estou com a camisa que mais ou menos, mas respeita os padrões de Deus. Nós podemos ir a qualquer lugar, nós podemos fazer tudo. Agora, nós, como cristãos, não devemos fazer algumas coisas. Se nós não tivermos uma mente transformada pelo Espírito Santo e conhecer a palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós não saberemos onde é que estão os limites. Quer saber por quê? Porque só existem 2 modelos que nós imitamos. O primeiro é o modelo deste mundo. É o mundo que um dia vai passar e vai acabar. Está lá em Apocalipse. E a gente sabe. E o modelo da vontade de Deus, que é a boa, agradável e perfeita vontade, que é pela eternidade. Temos que ser transformados em um novo homem, em uma nova mulher, e renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Não basta termos apenas certos conhecimentos bíblicos, nós devemos também permitir que a nossa vida seja transformada por meio de uma mentalidade renovada, através da palavra de Deus, não daquilo que você ouve falar, daquilo que você escuta falar. Isso quer dizer exatamente sair da teoria e partir para a prática da palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que aprender e aplicar na sua vida, aplicar na sua casa, aplicar no seu trabalho, aplicar, ser um exemplo. Tome a decisão de ser uma nova criatura. Viva a totalidade de seu ser nascido de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Você é uma nova criatura, eu sou um novo homem. Mantenha seus pensamentos em Deus. Você já foi ressuscitado com Cristo. Buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas coisas que são daqui da terra. Elas são passageiras. Amanhã já acabou, amanhã já passou. Agora, nós sabemos que a palavra de Deus perdura pela eternidade. Eu já falei aqui que um dia nós não precisaremos ter mais fé, porque nós não precisaremos ter mais esperança. Por quê? Porque nós seremos corpos transformados e estaremos na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Então não precisa ter fé, porque Ele estará junto de nós. É essa a nossa esperança. Para a sua mente ser transformada, transforme a sua vida. Procure ler mais a Bíblia. Continue fazendo todo dia, separando 1 hora para você, 1 hora no mínimo, para você ter aquela intimidade com Deus. Aquele momento que você lê,
que você conversa com Deus, que você confessa o seu pecado, que você chora na presença de Deus, que você se alegra, que você sorri. Oséias fala: o povo de Deus peca, sofre e é destruído, porque lhe falta o conhecimento da sua palavra, a palavra de Deus. Isso aqui. Às vezes nós, pastores, líderes na igreja, somos chatos, porque a gente fica martelando: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mas é aqui que está a verdade, a única verdade. Só existe uma verdade, e essa verdade está em Deus, está na palavra de Deus. Apesar de o mundo hoje dizer que tudo é muito relativo, é relativo dependendo de como você está olhando a Deus. Quando você entregou sua vida a Deus, quando você simplesmente deixou Deus no comando da sua vida, não existe nada relativo. O que existe é o absoluto, a verdade de Deus. Meu irmão, você que está aí, responda a você mesmo, aí onde você está. Responda na sua consciência, que essa aqui, a nossa consciência, ela... Você está vivendo uma vida transformada? Ou uma vida conformada? Ou você simplesmente se conformou com este mundo e acha que não tem mais jeito? Muitas pessoas, eu já vi muito. E o que mais me assusta é quando eu vejo um jovem falar: o mundo não tem mais jeito não. Pastor, deixa eu dizer, sua palavra é boa, a Bíblia é boa, né? Apesar de me dar sono, mas é assim desde o princípio do mundo. Não é não. Em Cristo, em Deus, existe esperança. Em Cristo existe renovação. Outra pergunta: você entregou a sua vida a Cristo totalmente ou simplesmente aceitou andar com Jesus? Aceitou Jesus participar da sua vida? Hoje, o povo de Deus está pecando de diversas maneiras. Sabe por quê? Está faltando leitura, conhecimento, entendimento, aproximação. Um culto verdadeiro vem pela renovação da mente. E essa renovação da mente é através do Espírito Santo. Você somente ama alguém quando você conhece essa pessoa profundamente. E aí você passa a confiar nessa pessoa. E como é que você vai amar a Deus de todo o teu coração e se entregar a Ele, ter uma relação íntima com Ele? Você não o conhece, ou só conhece de ouvir falar? Lembram de Jó? É simples. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Procure pessoas que têm conhecimento, que têm entendimento. Procure os crentes mais velhos, procure pastor, procure... E peça informação. Traga suas dúvidas. Porque para ter uma nova vida, uma vida justificada, o padrão é oferecer membros para servirem na justiça de Deus, para servirem à santificação.
Uma nova vida justificada é a entrega, é se entregar totalmente a Deus. Na santidade, o homem vai se despindo do poder do pecado. Ele vai abandonando, ele vai sentindo nojo, ele vai sentindo que aquilo custa caro. Entre custo e benefício, o pecado, pá. O homem vai se despindo do pecado, vai adquirindo virtudes espirituais. E quais são essas virtudes espirituais? A fé em Deus, a esperança em Deus, o amor a Deus. O primeiro mandamento é o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas. Como é que você vai amar a Deus se você não conhece? Meus irmãos, certo dia um homem entrou na igreja e, sendo que ele não tinha pernas, se rastejava. O homem se rastejou até o altar. As pessoas na igreja olharam, se calaram e ficaram impressionadas. Então o homem perguntou ao pastor, com os olhos cheios de lágrimas: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E todos naquela igreja pararam, ficaram olhando e perguntando a si próprio: o que será que o pastor vai responder a ele? Então Deus fala através daquele homem, do pastor. Sim, claro, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro. Deus aceita um homem mutilado, meio homem, que se entrega por inteiro. Mas não aceita um homem inteiro, uma mulher inteira, que se entrega pela metade. Que tipo de entrega você tem feito diante de Deus? Enquanto você pensa, reflete, eu vou pedir ao pessoal do louvor que mais uma vez nos premie e faça uma homenagem a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Distante de ti
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o pai se compadece do filho, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Longe de ti não vale a pena viver. É uma verdade. Longe de ti nossa vida é vazia, não tem motivo. Longe de ti, Senhor, somos mortos. Não vale a pena viver longe de ti. Vocês ouviram? Esse louvor é muito verdadeiro, muito real e muito atual. Longe de Deus não vale a pena viver. Pense, reflitam. O que você tem feito da sua vida? Você simplesmente aceitou a Jesus e está vivendo numa boa? Ou você se entregou? Se você ainda não se entregou, ainda tem tempo. Ele não voltou ainda. O arrependimento é muito importante. É o primeiro passo. Nós podemos ter cometido os piores pecados do mundo, mas Ele é fiel e nos perdoa. Se nós nos arrependermos e entregarmos nossa vida a Ele. Pense nisso. Pense nisso e que essa noite seja uma noite em que você pense bastante, reflita. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, esteja sobre o seu lar. Que nessa noite você possa se entregar a Jesus, se entregar de corpo e alma. Lembre-se, Jesus está voltando.
E Ele não vai avisar quando Ele volta. E é sério. Fique esperto, como diz os jovens. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor do Pai, as consolações do Espírito e a graça salvadora do Filho esteja com você. E que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Domingo nós estamos esperando você. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor,